Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se? Caros fiéis, nós já tivemos a ocasião de tratar da relação entre a oração e a providência, pois, ainda que a oração não possa mudar a vontade de Deus, é o próprio Deus que faz da oração uma condição importantíssima para recebermos o tesouro de graças que Ele nos reserva desde toda a eternidade. Nós vimos também as condições para que a nossa oração seja atendida, assim como nós vimos os motivos pelos quais Deus nem sempre atende às nossas orações. Em seguida, nós vimos o quanto a perseverança na oração são as molas secretas da providência, porque quando não perdemos o desejo de rezar por uma intenção, o tempo que esperamos é apenas um tempo que a providência determina para aumentar o nosso desejo daquele bem. Por último, nós vimos a importância da oração em família, em especial da missão do pai como cabeça espiritual da casa, para garantir a oração em família, a fim de se manter um espírito sobrenatural no lar, um espírito de paz e de concórdia entre os membros da família. Desde então, foram 4 pregações sobre a oração, desde o primeiro domingo da Quaresma. E podemos nos perguntar que frutos podemos extrair de tudo isso para a nossa oração pessoal? Que convicções adquirimos ou que resoluções tomamos? Dando sequência às nossas considerações sobre a oração, hoje trataremos da primeira oração de um bom católico, a oração da manhã. De todas as orações que fazemos ao longo do dia, sob certo aspecto, a oração da manhã é a mais importante, ainda que seja uma das mais negligenciadas. Nossa consciência nos pesa quando passamos o dia sem rezar o terço do rosário, mas a nossa consciência nem sempre nos pesa quando começamos o dia sem a oração da manhã. Mas por que a oração da manhã, sob certo aspecto, é a mais importante do dia, sendo que costuma ser mais curta do que a oração do terço, sendo que muitas vezes fazemos essa oração às pressas, talvez ainda sonolentos, ou então preocupados com as obrigações do dia que começa? Para compreender o valor da oração da manhã, antes de tudo, nós precisamos examinar se o motivo pelo qual nós negligenciamos com tanta frequência a oração da manhã, se o motivo não seria uma falsa impressão de que ela não é necessária. De fato, caros fiéis, por mais que não digamos isso com todas as letras, nós podemos ter a secreta opinião, o secreto sentimento de que a oração da manhã não seria assim tão necessária. Seja porque costumamos rezar em outro momento do dia, seja porque julgamos que a ausência de uma oração matutina não influenciaria tanto assim o nosso dia. Se pensamos assim, se temos a secreta opinião
de que a oração da manhã não influenciaria tanto o nosso dia, então temos uma mentalidade mais pelagiana do que católica. E enquanto não extirparmos esse secreto pelagianismo que habita os nossos pensamentos, dificilmente daremos valor à oração da manhã. Mas afinal de contas, o que é o pelagianismo? E como saber se temos uma mentalidade mais pelagiana do que católica? O pelagianismo foi uma heresia condenada pela Igreja no século V. Atribui-se a um certo Pelágio a tese segundo a qual o homem poderia cumprir a lei divina e merecer a própria salvação apoiado no simples livre-arbítrio, apoiado apenas em suas forças. Sendo assim, a graça não seria necessária para o cumprimento da lei divina. A graça apenas tornaria mais fácil o cumprimento dos mandamentos. Isso quer dizer que a salvação dependeria mais dos nossos esforços do que da graça. Bastaria ao homem esforçar-se para viver sem pecado e cumprir todos os mandamentos com perfeição. Em última instância, o pelagianismo faz da salvação um produto do esforço do homem. Não é Deus que nos salva, mas o homem que se salva a si mesmo pelo próprio esforço. Como a heresia de Pelágio contém erros grosseiros contra a fé, posteriormente houve uma tentativa de aprimorar a heresia pelagiana, tentativa essa que podemos chamar de pelagianismo de segunda leva, pois os pelagianos de segunda leva aprofundaram a sua tese, fazendo a seguinte distinção: cabe ao homem a iniciativa de procurar a própria salvação, mas, uma vez que Deus concede a sua graça às almas esforçadas, bastaria fazer bom uso do livre-arbítrio para perseverar no bem e alcançar a salvação. Em outras palavras, a graça é uma recompensa ao esforço do homem. Deus concede a sua graça às almas esforçadas. Se o homem não tomar nenhuma iniciativa, ele permanecerá privado da graça. Por outro lado, uma vez que Deus concede a sua graça aos esforçados, seria possível perseverar no bem e alcançar a salvação apoiando-se unicamente no livre-arbítrio. Ou seja, o homem é capaz por si mesmo de evitar o pecado e manter-se na graça santificante. Num primeiro momento, nós podemos nos sentir tentados a dar crédito a uma ou outra tese pelagiana, porque nós também pensamos, muitas vezes, que são os esforçados que merecem a graça. Mas isso é um erro. Trata-se de um erro, caros fiéis, pois não haveria nenhum esforço por parte do homem se antes não houvesse um movimento da graça, uma boa inspiração do Espírito Divino que nos move na direção de uma boa obra. Então esse é o erro sutil do pelagianismo, ignorar a necessidade
de uma ação interna do Espírito Santo que move a alma na direção da boa obra. Pensemos, por exemplo, no caso da conversão de Santo Agostinho, que ouviu uma voz interior que lhe disse: "Tolle et lege", isto é, toma e lê. Tendo ouvido essa voz, ele toma uma epístola de São Paulo e nela encontra a palavra definitiva que o move à conversão. Em outras palavras, para que a leitura da Sagrada Escritura produzisse a conversão de Santo Agostinho, ele precisou ser movido pela graça. E uma vez que ele foi dócil à sugestão da graça, essa sugestão da graça se tornou eficaz e produziu o fruto da conversão. Isso quer dizer, caros fiéis, que o pelagianismo erra ao supor que cabe ao homem a iniciativa da sua própria salvação, pois o pelagianismo ignora a necessidade de um movimento da graça, de um sopro do Espírito Divino que nos move na direção de uma boa obra, seja ela a nossa conversão, seja ela o combate a uma tentação, seja a própria perseverança na graça. Em resumo, o pelagianismo ignora a necessidade daquilo que a doutrina católica chama de graça atual. A graça atual, caros fiéis, consiste em todas aquelas boas inspirações, todos aqueles movimentos interiores, atrativos, luzes, enfim, toda a ação transitória do próprio Deus na alma, a fim de movê-la na direção de uma boa obra. A graça atual é uma qualidade fluida e transitória na alma, a fim de dar força, a fim de dar energia à alma, para que ela execute alguma boa obra sobrenatural. Podemos comparar a graça atual ao combustível de um veículo. O combustível é uma qualidade transitória do veículo, ou seja, ele serve para ser queimado, ele serve para ser consumido, a fim de produzir energia e permitir a locomoção do veículo. Do mesmo modo, caros fiéis, a graça atual é como o combustível da alma, que põe em ação as virtudes que Deus infundiu em nossa alma no batismo. A graça atual é como o combustível, sem o qual as virtudes não operam, porque falta esse impulso, falta essa moção da graça, falta essa energia sobrenatural que dá vitalidade, que dá energia à nossa alma para praticar as virtudes. Assim como um veículo sem combustível não se locomove por si mesmo. Do mesmo modo, o nosso organismo espiritual, sem a graça atual, permanece inoperante. Isso quer dizer que não basta que uma alma tenha sido batizada e tampouco que viva na graça santificante. A graça santificante, assim como as virtudes que Deus infundiu em nossa alma no batismo, a graça e as virtudes, elas nos capacitam para as obras sobrenaturais. Porém, sem a ação, sem a energia que vem da graça atual, nós permanecemos inoperantes, exatamente como um veículo que está
sem combustível. É por esse motivo que a providência nos concede, ao longo da nossa vida, uma torrente de graças atuais, que são todas aquelas boas inspirações, todos aqueles movimentos interiores, atrativos, luzes, enfim, toda e qualquer ação transitória do Espírito Santo em nossa alma que nos move na direção de alguma boa obra. Quando uma alma aproveita a graça atual que lhe é dada, ela permite que a graça atual frutifique. Essa alma produz o ato virtuoso que sozinha ela não poderia fazer. Em resumo, quando uma alma aproveita a graça atual, ela é dócil ao Espírito Santo e assim o Espírito Santo produz ele mesmo a boa obra com a cooperação daquela alma. Em última instância, é o Espírito Santo que produz aquela obra, em nós e conosco. Ora, mas há um meio para garantir ainda mais graças atuais, ainda mais luzes, ainda mais força, ainda mais firmeza, ainda mais coragem no combate espiritual. Esse meio é a oração. Muitas vezes, a boa inspiração que recebemos do Espírito Santo consiste justamente em rezar. Rezar nos horários previstos, rezar durante as dificuldades, rezar durante as tentações, pois pela oração nós recebemos ainda mais graças, ainda mais luzes, ainda mais força para fazer aquilo que nosso Senhor espera de nós. A nossa consciência é testemunha disso, caros fiéis. O Espírito Santo sopra com suavidade, diversas vezes por dia em nossa alma, a fim de convidar-nos à oração. Nesse sentido, torna-se ainda mais claro qual o erro do pelagianismo. Quando a heresia pelagiana supõe que a graça é apenas uma recompensa ao esforço do homem, ou que o homem pode vencer o pecado apoiado em suas próprias forças, o pelagianismo ignora radicalmente a presença e a necessidade da graça atual. O pelagiano é como um homem que pretende dirigir um veículo sem combustível. Pouco importa o estado desse veículo, sem combustível ele não sairá do lugar. Por outro lado, é verdade que o homem pode sim fazer o bem natural sem a graça. Um homem que não vive na graça pode muito bem possuir qualidades naturais. Porém, ainda que ele seja capaz de um certo bem natural, ele não é capaz de todo o bem. Mesmo o mais talentoso ou o mais honesto dos homens, sem a graça, seria ainda assim um homem imperfeito. Porque nós possuímos uma natureza humana ferida pelo pecado. Nós temos uma tendência ao pecado, que nós só podemos curar completamente com o auxílio da graça. Então, não criemos ilusões, caros fiéis. Nós precisamos da graça atual, não apenas para receber de Deus a energia necessária para as obras sobrenaturais, nós precisamos da graça atual para agir com integridade, mesmo
nas coisas simples da vida e do cotidiano. No entanto, o que faz um católico que começa o seu dia sem oração, que não se importa de começar o dia sem oração, porque ele se consola com o pensamento de que mais tarde, no final do dia, ele reservará um momento para rezar o terço do rosário. Pois um católico que começa o seu dia sem oração, age na prática como um pelagiano. Por mais que ele não caia na heresia do pelagianismo, na prática ele tem uma mentalidade pelagiana. A razão disso, caros fiéis, é muito simples. Se nós supomos que nós podemos nos garantir sem oração durante o dia, que estamos no controle dos nossos afetos, que podemos vencer as tentações por nós mesmos, que tomaremos decisões prudentes e sensatas, porque sabemos o que é o certo. Essa mentalidade, esse modo de conceber as coisas, não é nada católico. Está mais próximo do pelagianismo do que da fé católica. Se alguém se pretende católico, esse alguém deve crer na primazia da graça, pois nosso Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Ninguém pode sustentar uma vida católica apoiado apenas no esforço ou principalmente no esforço. Nós dependemos da graça, seja para fazer obras com mérito sobrenatural, seja para fazer obras naturais, que sejam integralmente boas, que não estejam contaminadas com o veneno do nosso orgulho. Ora, mesmo um católico que se encontra na graça santificante, que se confessou há poucos dias, mesmo esse católico necessita da prática da oração, porque ele precisa pedir a Nosso Senhor o auxílio da graça atual, a fim de receber aquela energia, aquela força, aquela firmeza, aquela coragem de que ele necessita para pôr em ação o seu organismo espiritual. Sem a graça atual, o organismo espiritual permanece inoperante. Sem as luzes que recebemos da oração, sem as graças atuais que iluminam a nossa alma, pouco a pouco nós nos deixamos vencer pelas inclinações do nosso espírito humano, que é um espírito orgulhoso, um espírito apegado às consolações e avesso ao esforço. Sem as luzes que recebemos da oração, pouco a pouco perderemos os motivos sobrenaturais que sustentam as mais diversas escolhas que fizemos na vida. Seja a modéstia, seja a pureza do nosso vocabulário, seja a fuga das ocasiões de pecado. Sem essas luzes que vêm da oração, pouco a pouco nós cairemos num modo muito humano e muito natural de ver a vida católica, cedendo às convicções, diminuindo as exigências, abandonando o desejo de perfeição para fazer as pazes com a nossa mediocridade. Donde a importância da oração da manhã, por ser a primeira oração do dia. Quem garante a oração da manhã, ainda que rezando no carro, em família, a caminho do trabalho ou da escola, quem garante a oração da manhã
com os meios que tem à sua disposição. Enfim, quem garante a oração da manhã tende a começar o dia com um espírito sobrenatural, combatendo desde o começo do dia as más inclinações do nosso espírito humano. E quando começamos bem, a nossa tendência é procurar conservar esse bom espírito ao longo do dia. Pois ao longo do dia teremos maior desejo de fazer oração, de dedicar um tempo à leitura espiritual, de rezar o terço. Em resumo, quando o dia começa bem, a tendência é que ele se conserve bem. Mas quando o dia começa mal, muitas vezes a pretensão que temos de consertá-lo à noite, com um terço rezado nas últimas horas do dia, muitas vezes, sequer esse terço nós rezaremos. E assim, o dia que começou mal, terminou péssimo. Mas há um modo de começar ainda melhor o dia, assistindo à missa da manhã. É certo que a maioria dos fiéis não tem meios de assistir à missa da manhã, por razões de dever de Estado, mas também é certo que muitos fiéis podem, porém não vão. Houve um tempo em nosso apostolado, entre o final de 2019 e o começo de 2020, houve um tempo em que a missa da manhã, na capela do hospital, era bem frequentada e que muitos jovens do apostolado procuravam ir à missa da manhã para fazer meditação. Pois se a capela do hospital passou, a missa, porém, permanece. E o apostolado, longe de perder fiéis, cresceu muito desde aquele tempo. Precisamos ter viva consciência disso, caros fiéis. Todas as semanas, seja em nossa capela, seja na capela do colégio assistido pelos padres, é possível santificar a manhã com a missa e a oração pessoal antes ou depois da missa. Portanto, sejamos generosos nessa resolução. Façamos de tudo para garantir a oração da manhã, porque sem o auxílio da graça não podemos nada. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.